3, 2, 1, voar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, estamos fazendo uma série de programas mostrando o alinhamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando todas as histórias e todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento apontam para Jesus, apontam para a história da salvação, apontam para o plano de Deus de salvar o homem. Não apenas salvá-lo do inferno, não apenas tirá-lo da condenação, mas trazer para ele uma nova vida em Cristo, nova perspectiva e também dando ao homem o seu Espírito Santo. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de Joel. Quem foi Joel? Quando é que Joel viveu? O que ele falou? Que profecias são tão importantes, as do livro de Joel, que apontam para Jesus, que apontam para a história da salvação. Vamos ver? Deixe seu coração pronto para receber a palavra de Deus, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que os profetas, nós temos 12 profetas, aliás, 5 profetas maiores, 6 profetas menores. E esses profetas menores são seus livros, que são mais curtinhos, e são profetas que viveram no tempo do exílio, quando o povo foi levado para a Babilônia, ou as 10 tribos do norte foram levadas para a Síria. Então nós temos as profecias destes homens de Deus nesse tempo da história de Israel. E Joel é um desses profetas. Joel nos traz palavras tão maravilhosas que são repetidas durante tanto tempo, palavras proféticas que nós trazemos nos nossos dias para abençoar o nosso país, para abençoar a Igreja do Senhor e para trazer a realidade do mundo espiritual, as bênçãos de Deus sobre nós nestes dias, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E nós vamos ver que uma das mensagens, ou das principais mensagens dos profetas para Israel, era com relação ao arrependimento. Joel traz uma palavra de arrependimento para o povo de Israel. No capítulo 2 de Joel, no versículo 12, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ainda assim, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Esta expressão, converter, a gente que dirige sabe muito bem fazer a conversão. Você está indo em uma direção e você convergir, você virar e pegar a direção oposta. Você voltar no caminho que você estava seguindo. Não prosseguir naquele caminho, mas voltar em direção oposta. O homem, desde que pecou, tem fugido da presença de Deus. Está cada vez mais distante de Deus, desobedecendo ao Senhor e fazendo coisas totalmente contrárias à sua palavra. E o Senhor diz, convertei-vos a mim, convertei-vos a mim, deixem essa direção e voltem, dê a meia volta, voltar em direção a Deus. Isto é o arrependimento. É ver que você está fazendo coisas erradas que entristecem o coração de Deus. Parar com isso, arrepender-se
e voltar. E nós vamos ver que a mensagem é a mesma no Novo Testamento. A mensagem dos cristãos cheios do Espírito Santo era arrependimento. Nós vamos ver que a igreja, ali em Atos capítulo 2, recebe o batismo com o Espírito Santo, recebem o Espírito de Deus, começam a falar em outras línguas, e a primeira mensagem, o primeiro sermão, o primeiro culto ao ar livre, dirigido pelo apóstolo Pedro, foi trazendo uma mensagem de arrependimento, a mesma mensagem de Joel. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Olha, lá era Joel 2 e aqui é Atos 2, de 38 a 41. Diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Bem, isso aqui aconteceu logo depois de serem cheios do Espírito Santo. Eles estavam falando em outras línguas, em outros idiomas aqui da terra, mas falando das grandezas de Deus. Pregando o Evangelho, anunciando que o Senhor é fiel, que o Senhor é bondoso, que o Senhor cumpre a sua palavra e que o reino de Deus havia chegado. E para entrar neste reino, pertencer a este reino, eles precisariam de se arrepender. A mensagem que João Batista pregou quando Jesus veio foi de arrependimento também. Ele disse: já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto e todo ramo que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Arrependimento é trazer diante de Deus um coração quebrantado. Como Joel disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgar as vestes era mais fácil e todo mundo está vendo as vestes rasgadas num sentimento, numa prova de tristeza, numa demonstração visível de que algo não está bem, mas que a pessoa está querendo mudança, rasgando as suas vestes, está triste, mas o Senhor quer o coração, de onde procedem as saídas da vida, o coração de onde vem tudo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente decide, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, como diz Davi. Então a mensagem de Joel, de arrependimento, lá no Antigo Testamento, muito antes do Império Romano, muito antes de Jesus, a mensagem de Joel é a mesma que o Espírito Santo traz para a igreja, como a primeira mensagem no culto de inauguração, no primeiro culto da igreja, um culto de pregação ao ar livre, um culto com dezenas de pessoas pregando ao mesmo tempo, falando em diferentes idiomas. A mensagem era: arrependei-vos. Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e vocês vão receber o Espírito Santo. O Evangelho não é apenas seguir uma série de normas, tem de fazer isso. Não. O Evangelho é um relacionamento com Deus, é receber o que Jesus fez por nós. E quando cremos, quando nos arrependemos, entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele toma nossa vida, Ele nos dá um novo coração e Ele põe em nós o seu Espírito Santo. Mas Joel continua dizendo que Deus se compadeceu de Israel para perdoar-lhe os pecados.
Joel vivia um tempo difícil em que o povo estava vivendo tão longe de Deus. E ele prega o arrependimento. E ele diz que Deus se compadeceu de Israel para lhes perdoar os pecados. Vamos ver isso em Joel. Em Joel, capítulo 2, no versículo 18. Lemos assim: Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Deus se mostrou zeloso. Ter zelo é estar acompanhando, é estar vendo tudo o que está acontecendo, ter zelo, ter cuidado, acompanhar, estar perto, não perder de vista. Deus estava assim com o seu povo. E ele se compadeceu de Israel. E o Senhor então quer perdoar os seus pecados, quer restaurar a nação. E isso vai acontecer em Jesus. Jesus vem. E Jesus, em certa ocasião, lá em Cafarnaum, ele está na casa lá de Pedro. Jesus acabou de curar a sogra de Pedro. A casa está lotada de gente. Tem gente para todo lado, eles não podem nem mexer, de tanta gente dentro da casa. E 4 amigos trazem um paralítico. Seu amigo está paralítico. Eles abrem o telhado e descem o leito onde Jesus estava. As pessoas se afastam um pouco para o leito, vir até o chão e Jesus diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Todo mundo diz: quem pode perdoar pecado senão um só que é Deus? Eles estavam pensando isso lá na cabeça deles, no coração deles, no pensamento deles. E Jesus diz: por que vocês estão pensando isso? Quem pode perdoar pecados? Quero que vocês saibam que o Filho do Homem, ele, Jesus, tem autoridade para perdoar os pecados. Vocês acham qual que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Quero que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar. Então ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele moço se levanta e enrola ali a sua maca, a sua esteira e vai saindo para a sua casa. Jesus tem autoridade para perdoar, porque ele pagou a nossa dívida com o seu sangue. Jesus conta algumas histórias para ilustrar o amor de Deus. E uma delas é a parábola da ovelha perdida. Uma parábola que você deve conhecer, está em Lucas capítulo 15, de 3 a 7. Nós lemos assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta esta parábola, e parábola eram histórias, eram pequenas crônicas, pequenas histórias tiradas do dia a dia, do cotidiano das pessoas do seu tempo. Hoje, nosso cotidiano traz celular, traz redes sociais, nosso cotidiano hoje traz tantas coisas que não tinha naquela época. Mas Jesus usa algo bem corriqueiro a muitos pastores de ovelhas. Ele diz: qual de vocês é aquele que, tendo 100 ovelhas, e quando vai contando uma a uma, opa, 99, está faltando uma. Qual que está faltando? Ele sabe, porque ele conhece todas as suas ovelhas pelo nome. E ele sabe a que está faltando e vai em busca dela.
Ele deixa ali no campo as 99, deixa em segurança com alguém que está junto dele, deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. Vai chamando-a pelo nome. Quem sabe você é essa ovelha perdida? Quem sabe Jesus está te chamando pelo nome? Já falou tanto com você, volta, volta. Eu te amo, eu te perdoo, eu te lavo, eu te transformo. Volta hoje. Quem sabe você é essa 100ª ovelha que está perdida, que está longe dos caminhos do Senhor. A mensagem de Joel, de arrependimento, trouxe a mensagem de Deus de perdão dos pecados. E Joel fala, não é, sobre que Deus se compadeceu do seu povo. E isso é oferecendo o seu perdão. Nós tomamos posse do perdão de Deus. Eu tomei posse do perdão de Deus para a minha vida e quero viver cada dia com gratidão, agradecendo ao Senhor por isso e vivendo para a sua glória. Assim você deve fazer também. O Senhor, Ele conta essa parábola para trazer este entendimento de que nós somos essa ovelha que estava perdida e que foi achada. Ele chama os amigos e diz, alegrai-vos comigo. A Bíblia nos diz que há uma festa no céu. Os anjos se regozijam, a alegria celestial por uma ovelha que é encontrada. O próprio pastor foi em busca dela. Ele não veio batendo na ovelha, brigando, dizendo, você é desobediente, você não deveria ter ido, você vai ficar de castigo. Ele simplesmente coloca a ovelha sobre os seus ombros e dá uma festa. Ele se alegra e diz para todos, alegrai-vos comigo, porque a minha ovelha estava perdida e foi achada. Assim, desta forma é que age o nosso Deus, com cada pecador que se arrepende. E de acordo com as Escrituras, vai haver o dia em que todo Israel vai clamar ao Senhor e vai ser salvo, e verão aquele a quem transpassaram, vão chorar e vão se entregar a Ele. Nós vamos ver que Joel nos fala do pecado, a mensagem de arrependimento, do perdão, mas Joel fala também da promessa de Deus, do derramamento do Espírito Santo. Ah, que promessa maravilhosa! Deus trouxe a Joel para que ele proclamasse para o povo que o Espírito Santo, que no Antigo Testamento vinha esporadicamente sobre uma outra pessoa, sobre um profeta, sobre um juiz, sobre um rei, para uma tarefa, uma missão, agora ele seria derramado sobre toda a carne. Vamos ver? Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Lemos assim. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que coisa tão linda. O Senhor está dizendo aqui, e acontecerá. Ele está dizendo, vai acontecer naquele dia. Quando foi? No dia de Pentecostes, no dia de uma grande festa, no dia em que todo o povo de Deus estava reunido para celebrar na presença do Senhor em Jerusalém. Tinha gente vindo de várias partes do mundo na grande festa de Pentecostes. Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, comemorando colheita, comemorando abundância, mas também prefigurando a bênção de Deus sobre a nação, a vinda do Espírito Santo. E Joel disse, acontecerá depois, naqueles dias,
que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Ele não diz, vou derramar do meu espírito sobre os formados em curso superior, sobre os que fazem boas obras, vou derramar do meu espírito sobre os que estão buscando viver uma vida reta e estão sem pecar já tem uma semana. Não. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Nós vamos ver então o cumprimento da promessa de Joel em Atos capítulo 2, de 1 a 6. Nesse paralelo do Antigo com o Novo Testamento. Nesse alinhamento das profecias se cumprindo no Novo Testamento. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que coisa linda! Um determinado dia, o dia de Pentecostes, em Jerusalém, quando a cidade estava cheia de visitantes, cheia de judeus e de prosélitos. Prosélitos eram aquelas pessoas de outros povos que se convertiam ao judaísmo, que acreditavam na Torá, acreditavam na palavra de Deus e vinham também para celebrar as festas bíblicas. Estavam todos reunidos e ali dentro daquele cenáculo, com as portas fechadas, cerca de 120 pessoas. Ali estavam orando, buscando a Deus. É muito importante, talvez você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e deseja este batismo. Os discípulos estavam orando. Ore, fale com Deus, tire um tempo de oração para que você seja batizado com o Espírito Santo. Nem todos os batizados com o Espírito Santo falam em outras línguas, mas a grande maioria sim. Mas ali estavam reunidos, buscando a face do Senhor, orando, pedindo a quê? Senhor, dá-nos o Teu Espírito, que venha o Teu Espírito Santo. E então, cerca de 9 horas da manhã, o Espírito Santo veio como um grande barulho de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E apareceram sobre a cabeça de cada um, línguas de fogo, e foram transformados. Foram cheios do Espírito Santo, desse fogo, dessa graça, dessa presença, dessa alegria que extravasa dos nossos lábios em adoração. O Espírito Santo veio. Você já recebeu o Espírito Santo? Você sabe do que a gente está falando, desse fogo dentro do seu coração, que incendeia, que nos leva para evangelizar, para orar, para pregar. Você tem sido tocado por este fogo maravilhoso do Senhor? Que tal orarmos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Ó Senhor, Tu sabes como eu quero ser cheio do Teu Espírito, como eu quero ser batizado pelo Teu Espírito Santo. Vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem e enche a minha vida da Tua presença, do Teu Espírito Santo, para que eu fale, viva e faça tudo movido pelo Senhor.
guiado pelo Senhor. Unge-me, usa-me para a glória do teu nome. Quero fazer a tua vontade e quero estar cheio do teu Espírito Santo. Hoje, enquanto eu viver. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tão bom a gente orar. É tão bom a gente poder confiar no Senhor, porque o nosso Deus é esse fogo maravilhoso que inunda o nosso ser, que nos aquece, que limpa, que tira todo o mal e que ilumina, trazendo a virtude da sua presença. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos com você, compartilhando a palavra de Deus. Amém.